E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do curso de revisão para o Enem. E na aula de hoje veremos os principais sólidos geométricos que são cobrados no Enem, seus volumes e suas respectivas áreas superficiais. Além disso, vamos também resolver alguns exercícios que foram cobrados em provas anteriores. Bom, nosso primeiro sólido geométrico é o mais simples de todos, que é o cubo. Isso porque ele tem os três lados iguais, largura, profundidade e altura. Sendo assim, a sua área superficial ela pode ser simplificada por 6 vezes a área do quadrado da base, que seria 6L ao quadrado. E o volume é o produto da largura, profundidade e altura, que dará L ao cubo. O paralelepípedo ele é bastante similar ao cubo, porém a sua principal diferença é que as suas dimensões elas são diferentes entre si. Sendo assim, a gente não consegue fazer uma simplificação. A área da superfície do paralelepípedo, a gente tem que calcular individualmente todas as áreas superficiais de cada lateral e somar tudo. E o volume é o produto das três dimensões: largura, profundidade e altura. No caso da figura, representado por A, B e C. No caso da esfera, o cálculo ele é todo embasado no raio, que é a distância entre o centro até a extremidade da esfera. A área superficial ela é dada por 4πr ao quadrado e o volume ele é dado por 4/3 de πr ao cubo. O cone possui como área superficial o somatório da área da base mais a área lateral. A área da base a gente já conhece, é um círculo, pode ser calculado por πr ao quadrado, e a área lateral é calculada por πrg. G é uma reta denominada geratriz, que parte da extremidade do meu círculo e vai em direção até o ponto mais alto do meu cone. O volume ele pode ser calculado por πr ao quadrado vezes a altura, tudo isso dividido por 3. De maneira similar, o cilindro também tem área superficial, dada por área da base mais a área lateral. A área da base novamente é um círculo, dado por πr ao quadrado, e a área lateral ela é nada mais que um retângulo enrolado ali em torno desse círculo. Se a gente abrir esse retângulo, a gente chega que a área superficial dele é dada por 2πr vezes a altura dele. O volume do cilindro vai ser dado por πr ao quadrado vezes a altura. No caso das pirâmides, teremos que a área lateral será dada pela soma das áreas dos triângulos de cada uma das faces, e a área superficial será a soma da área da base com a área lateral. Basicamente, o que diferencia uma pirâmide de outra é o formato dessa base, que pode ser um quadrado, um triângulo comum, ou se não um pentágono, hexágono e por aí vai. O volume de todas elas pode ser calculado pela expressão área da base vezes a altura dividido por 3. Os prismas são sólidos geométricos cuja base e o topo é representado por uma mesma figura bidimensional. Sendo assim, as laterais são todas retângulos. Dessa forma, a área lateral é a soma das áreas de todos esses retângulos, e a área superficial será o somatório da área lateral com as duas áreas individuais, da base e do topo. De maneira análoga ao cilindro, o volume é dado pela área da base multiplicado pela altura. Bom, agora vamos resolver alguns exercícios. O primeiro diz o seguinte para a gente: para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidido numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Além dessas informações, o exercício recomenda a substituição do valor π por 3.
Bom, para a gente resolver esse exercício, a gente vai começar calculando qual que era o volume da cisterna atual. Como é um cilindro, a gente vai utilizar πr² vezes a altura. No nosso caso, vamos substituir o π por 3, e a altura foi dada no exercício, que equivale a 3. Resolvendo essa conta, temos 9 metros cúbicos. O volume novo, ele foi dado, que é 81 metros cúbicos, e aplicando a fórmula de volume, a gente vai conseguir extrair qual que é o raio. Então, assumindo a mesma altura, a gente vai fazer 81 vai ser igual a 3r² vezes 3. Resolvendo essa conta, isolando o r, a gente tem que o raio é 3 metros. Por fim, para a gente calcular o aumento de raio, basta a gente pegar o raio novo e subtrair o raio anterior. No nosso caso, 3 menos 1. Portanto, a resposta correta é a letra C, 2 metros. Vamos agora para o segundo exercício. Para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar num pedaço de madeira em formato de cilindro reto, cujas medidas do diâmetro e da altura estão ilustradas na figura 1. A parte de cima desse peão será uma semi-esfera, e a parte de baixo um cone com altura 4 cm, conforme a figura 2. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro. O artesão deseja fazer um peão com a maior altura que este pedaço de madeira possa proporcionar e de modo a minimizar a quantidade de madeira a ser descartada. A quantidade de madeira descartada em centímetros cúbicos é... Bom, para a gente resolver, primeiro a gente vai calcular o volume original da madeira, que é um cilindro, e portanto é dado por πr² vezes a altura. Novamente ele recomenda a gente usar o valor 3 no lugar do π, e portanto o cálculo vai resultar para a gente em 189 centímetros cúbicos. O volume novo vai ser dado pelo volume da semisfera mais o volume do cone. O volume da semisfera ele é calculado por 4/3 de πr³ dividido por 2, porque a nossa esfera vai estar partida no meio. Substituindo os valores, a gente chega em 54 centímetros cúbicos. Como a gente viu, o volume do cone ele é calculado por πr² vezes a altura, dividido por 3. Quando a gente substitui os valores, a gente chega em 36 centímetros cúbicos. O volume novo vai ser o somatório do volume do cone mais o volume da semisfera, que vai resultar ali no nosso peão, né? Ou seja, 54 mais 36, que dá um total de 90 centímetros cúbicos. Agora, para a gente calcular o material descartado, a gente vai pegar o volume original, que era o cilindro, né, de madeira, e vai subtrair o que sobrou, que no nosso caso é o peão, que é o volume novo. Ou seja, vão ser 189 menos 90. Portanto, a letra correta é a letra E, 99 centímetros cúbicos. E aí, tranquilo, né? Bom, o exercício 3, para mim, é o mais fácil de todos. Ele diz o seguinte para a gente: uma empresa produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate, no formato de paralelepípedo, medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características geométricas descritas, a medida das arestas do chocolate que tem o formato de cubo é igual a... A resolução é bastante simples. A gente parte do pressuposto de que o volume é igual. Então, primeiro a gente calcula o volume do nosso paralelepípedo, que a gente tem as informações de largura, profundidade e comprimento. Como a gente viu anteriormente, o cálculo ele é dado pela multiplicação desses três parâmetros. Então, vai ficar 3 vezes 18 vezes 4, que vai dar 216 centímetros cúbicos. O volume do cubo, como a gente viu, a multiplicação pelos três lados, L ao cubo, e isso tem que dar 216 centímetros para que os dois sejam iguais. Resolvendo isso, né, fazendo raiz cúbica de 216, a gente chega que o lado ele tem que ser igual a 6 centímetros. Ou seja, a resposta correta é a letra B.
É isso aí, galera. Esse vídeo vai encerrar essa parte de geometria plana e espacial. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar nosso vídeo, postem sugestões para a gente estar melhorando o nosso conteúdo e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado.